Axé, meu povo, Ogum é meu pai. Hoje vim contar pra vocês que o meu Exu riscou o ponto pela primeira vez. Quem assistiu o vídeo anterior viu que eu fui pra casa nova, pro terreiro novo, né? E teve um atendimento especial. Quem assistiu os meus vídeos anteriores sabem que eu sou médium inconsciente e que na saída do meu antigo terreiro, eu tive algumas lembranças do que foi acontecido, porque foi me mostrado, foi propositalmente deixaram eu ver, né? Tudo que aconteceu para eu poder ter entendimento da minha saída. E eu sempre fiquei muito preocupada em relação a essa coisa de não lembrar, né? Eu lembro às vezes de coisa, mas é muito pouco que eu lembro. E depois de 2, 3 dias que vem na minha cabeça, e eu acabo perguntando para minha filha, ou ela já me conta o que aconteceu, né? E nessa vez eu fui para o terreiro novo, eu estava muito emocionada por tudo que estava acontecendo, todo aquele contexto geral que foi o reencontro, que eu já tinha um grande carinho por todos eles, né? Então eu estava envolvida por muitas emoções diferentes. Quando eu vou para uma gira ou para algum terreiro, eu sempre faço preceito. Eu fiz o preceito, mesmo sem saber se ia ter alguma coisa ou não. Dificultou bastante esse preceito, porque nós fomos na viagem e aí a gente parou para almoçar na estrada. E aí tinha carne, tinha tudo que você pode imaginar num posto de gasolina, né? Que a gente parou num restaurante para almoçar. Só que não de nada a gente podia comer. Então a gente acabou indo embora. E o nosso almoço foi aquele copo, daqueles miojos de copo, sabe? Porque era a única coisa que podia comer. Porque na cidade a gente foi numa padaria para comer um lanche, um pão com queijo, alguma coisa. E as padarias lá são padarias que vendem só pão. Não tem esse balcão, né? Pelo menos a padaria que nós fomos. Bom, enfim. Então acabamos fazendo o preceito certinho, como sempre. E aí, quando começou o atendimento especializado, que não foi uma gira, né? O pai já tinha incorporado com o senhor Veludo e ele me chamou para dar um atendimento, né? E aí ele pediu que era para eu fechar os meus olhos e firmar minha cabeça para chamar o meu Exu de trabalho. E nessa incorporação, eu senti uma coisa diferente de todas as outras incorporações. Eu fechei os meus olhos e eu comecei a pensar em agradecimento de que eu estava ali naquela casa, que era a casa que eu tanto quis estar. Então foi esse o pensamento que eu tive no momento da minha incorporação. E foi uma coisa estranha que eu senti, que parece que não era ele que queria vir. Porque não foi a mesma energia que eu senti de todas as outras. Talvez seja porque eu estava envolvida com outras emoções, né? Então, eu não consegui perceber a real energia que ele sempre me passa, né? Que é uma energia densa, muito pesada, mas é uma energia que não é uma energia que me deixa insatisfeita, né? Como a da pomba gira, que eu já contei para vocês em outros vídeos, que ela me deixa tonta, ela me deixa com ânsia de vômito, ela não me passa uma energia boa, né? No momento da incorporação. E naquele momento que eu estava com os olhos fechados, eu tava vendo que parece que eu tava com um pouco de dificuldade de incorporar, né? Dele vir. Embora, né, as pessoas, a minha filha fala que demora 3 segundos para tudo acontecer, mas eu imagino, naquele momento,
parece que demorou muito, 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 e ele não queria vir. Não era a energia que eu estava acostumada. Talvez por eu estar em outra casa, toda essa emoção, né? Então pode ser. Mas ele veio. Quando ele veio, eu percebi que eu tive algumas lembranças. Naquele momento eu estava lembrando de algumas coisas. E a minha filha depois relatou o que aconteceu algumas coisas nesse atendimento, e foi dado uma pemba para ele riscar o ponto depois que ele veio. Essa parte, graças ao bom Pai Oxalá, eu não lembro, porque eu tinha muita preocupação de quando chegasse esse momento de riscar o ponto, embora eu não fazia ideia de que isso fosse acontecer aquele dia, porque foi a primeira vez, né? Então eu não tinha ideia de que isso fosse acontecer. E foi dado a pemba para ele riscar o ponto. E ele riscou o ponto, eu não lembro. Eu não sei se ele explicou o ponto, também não lembro, não recordo. Eu só sei que depois, em alguns momentos, eu vi que o ponto era lindo, que no meio do ponto tem um escudo, e ele sempre se reverenciou a algum, sabe? Ele sempre, em outro terreiro, ele batia a cabeça para algum quando ele chegava, e eu nunca ia imaginar que ele pudesse ter um escudo no ponto dele. Então, isso mostra, né, no meu entendimento e no meu conhecimento, que ele trabalha diante da lei maior, que é do nosso pai Ogum. E eu sempre acendi, eu confesso para vocês que eu sempre acendi vela para firmar a esquerda aqui em casa, às vezes numa sexta-feira, eu gosto de firmar na sexta-feira. Então eu ponho lá uma pinguinha para ele, acendo um charuto e acendo uma vela. E a vida inteira eu acendi a vela para ele preta e vermelha. E a minha filha uma vez passou mal e ela acendeu uma vela preta e branca. E eu virei para ele e falei assim: nossa, você acendeu a vela errada, a vela dele não é essa, a vela dele é preta e vermelha. E ele pediu que vela para pôr no ponto dele, a vela preta e vermelha. Eu fiquei assim, bem, sabe? Eu falei: nossa, como que pode? Né? Ele nunca me passou isso em intuição, e a gente conversa bastante, particularmente, né? Ele nunca me falou que a vela estava errada, e eu sempre veio na minha cabeça que era preta e vermelha. Bom, enfim, a vela, o ponto dele vão 3 velas, 2 velas pretas e brancas e uma vela branca. E eu fiquei, assim, muito feliz por tudo aquilo ter acontecido. E depois que ele riscou o ponto, que eu não sei se ele explicou o ponto, porque a minha filha também não viu essa parte. E na própria gira eu consegui ter o entendimento de que aquele ponto era dele. Mesmo sabendo que ele está incorporado em mim e eu não lembrando de algumas partes de um contexto, de uma incorporação, eu entendo que ele tem uma autonomia que eu não tenho dúvidas. Essas dúvidas que as pessoas falam, sou eu ou a entidade? Sou eu ou a entidade? Ele não me deixa ter essa dúvida no momento. Às vezes, eu escutei ele falando uma coisa para uma pessoa e eu, Alessandra, fiquei com vergonha do que ele falou, porque ele estava bem bravo. E isso me chamou muita atenção e eu não consigo esquecer essa cena, assim, sabe? Só que eu não tenho controle de brecar o que ele vai falar. Ele vai, fala, ele vai e faz, ele tem essa autonomia que ele passa na minha frente. E eu não consigo, como as pessoas falam, eu tenho medo de atravessar. Eu não tenho como atravessar ele, porque ele é muito rápido, ele é desenvolto no que ele está fazendo, né? Então, eu pensaria antes, ele já vai, pá, e faz. Então, naquele momento, eu fiquei um tempo parada, olhando e reparando naquele ponto, porque eu fiquei com medo de alguém apagar,
isso incorporada, me passou pela cabeça que podia alguém apagar o ponto e eu não ver o ponto, então eu quis prestar muita atenção no ponto e me deixou muito feliz por ter acontecido tudo isso e eu não tive medo, não passou, não, eu não sei como explicar para vocês, não partiu de mim a insegurança, porque eu não sabia que nada daquilo ia acontecer. E depois o senhor Veludo falou para mim que ele riscou o ponto porque ele se sentiu à vontade, ele aprovou a casa, ele gostou da casa e ele que me levou para lá, né? Porque ele me tirou de um terreiro e ele me levou para esse terreiro. Então, ele nada mais justo do que ele se sentir mesmo à vontade onde ele queria estar, né? E onde ele queria que nós estivéssemos, né? Então foi muito legal, é um ponto que eu confesso que eu fui olhar na internet para ver se via algum ponto parecido, eu não consegui encontrar nada, isso é curiosidade de uma pessoa normal, porque todo mundo pode falar, eu não vou olhar, mas olha, né? E eu fui olhar, até comentei com a minha filha que eu não vi nada parecido e que eu queria ter entendimento e ter lembrança de como ele explicou o ponto dele, porque eu não tenho essa lembrança e a minha filha também não tem para me contar. Mas foi uma experiência, assim, que eu fiquei sabendo depois, né, e que era mesmo. Depois eu fui apagar o ponto junto com a moça que ficou responsável de apagar o ponto, para eu olhar mais uma vez, para eu ver direitinho como que era o ponto dele. E fiquei muito feliz, muito satisfeita de saber que existe um escudo dentro do ponto dele. Então, esse foi a minha experiência que eu vim contar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Uma boa semana, axé meu povo e Ogumi meu pai.